Senhor, Pai amado, obrigada, Jesus, por mais um dia, Senhor, um Amém, dia Pai. lindo que o Senhor criou, Pai. Louvado seja o teu Obrigada, nome. Jesus, por essa aula, Senhor, Obrigado, Pai. obrigado, Senhor. Fala Obrigado. conosco, Pai, através da Tua palavra, Amém. Senhor. Abençoa Obrigado, o nosso Jesus. professor, Pai, abençoa todas as pessoas que estão aqui. Amém, Sinal de Jesus. um compromisso contigo, Pai, para aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Obrigada por esse dia. Amém. Amém. Amém e amém. Bom, igreja, semana passada, aula passada, né? A gente terminou com a história lá de Naamã, né? Sendo purificado e tal. E a gente tem visto bastante sobre as leis de Deus, né? Em números. Mas sempre assim, só retomando, a gente precisa, através desses livros, ver o coração de Deus para entender as leis e para ver os caminhos. Para não só andar nos caminhos, como ajudar que as pessoas andem nos caminhos, porque o inimigo quer trazer confusão, né? Então ele quer trazer como que, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, quando não está. Então quando a gente vê essas coisas que a gente está brincando de ordem, de coisas, essas leis de Deus, é primeiro ver o coração, o que está por trás daquilo, entender, né, aquelas leis para andar conforme os caminhos dele, né? Então a gente viu isso, né, e trazendo para nós hoje, que é o povo de Deus na terra, a igreja de Cristo, essa responsabilidade, né, da gente não só buscar andar nesse caminho, como levar as pessoas, né, guiar as pessoas até lá, até esse caminho. E hoje, assim, a gente tem visto, além do evangelismo, a necessidade de evangelizar dentro da igreja. Tamanho é a bagunça, né, que virou as boas novas do Senhor no meio das igrejas, né? Então essa é a nossa responsabilidade. E aí, para a gente continuar em número 5, eu queria só passar com vocês algo que está falando sobre restituição. A gente já viu algumas aulas atrás, se vocês lembrarem, daquela oferta da culpa, que era sobre isso, né? E aqui vai falar um pouco mais, vai acrescentar ainda alguma coisa, né? É número 5, dos versos 6 e 7. Diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e, pela culpa, fará plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Então, da oferta da culpa, aqui Deus reforça ainda, acrescentando 20%. Restituir aquilo que você, né, lesou de alguém, daquilo que você fez, né? Então, para o povo de Deus, na dúvida, damos a mais. É assim que o povo de Deus anda. Está com dúvida? Dá a mais. Né? Não busca a sua justiça humana, né? Vai além, para ter sempre a consciência limpa perante o Senhor. Porque eu sei que eu estou fazendo mais, né? Nesse sentido. Então aqui fala sobre isso aí, né? A restituição. Aí dos versos, né, estamos em número 5, do 11 em diante, né, até o 31, a gente vai ler sobre as leis sobre a esposa pega em adultério, né? Lê para a gente o número 5, 17 e 19. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Então, aqui, né, nesses versos, do 11 ao 31, vocês vão ler sobre isso, né, do adultério, e na nova aliança, o que mudou? É que o discernimento agora é no Espírito, porque nós temos o Espírito. Então, na igreja,
é assim, né? Vocês lembram lá com Pedro, com Ananias e Zafira lá com Pedro, né? Dom do Espírito, né? Por quê? Né? E na hora foi. Então, essa é uma grande diferença entre a nova e a velha, né? Hoje o povo de Deus pode ter o discernimento do Espírito, né? Às vezes você percebe, você está falando assim, com alguém, assim, você percebe o Espírito, né? Que está ali, né? Então a gente vê a condição espiritual da pessoa na nova aliança, né? E não via lá. Então tinha essa parte do sacerdote, ó, você vai tomar essa água aí, amarga, né? Se você tiver mesmo em pecado, isso vai trazer maldição para você, né? Querendo que houvesse arrependimento. E no novo é isso, né? Falando desse discernimento, né? Buscar andar sempre com o Espírito, né? Ser guiado pelo Espírito, discernir as coisas de maneira espiritual, né? Não só aquilo que você está vendo, o que você está discernindo naquela situação, né? Isso é um dom que o Senhor deu para a igreja dele, né? Através do Espírito, o discernimento. E aí, em número 6, ele começa a entrar na lei a respeito do nazireado, né? Dos nazireus. E é engraçado porque, meu, eu já tive, né, em um monte de congresso, essas coisas, e as pessoas fazem até confusão, cara, achando que Jesus era nazireu. Né, fazem mesmo, tem aquele ministério lá do Luengo, né, que quer resgatar o nazireado e tal, né? E junta uma galera, fala, não, né? Mas Jesus nunca foi nazireu, ele era nazareno, de Nazaré. Ele bebia vinho, né? Exato, era diferente, ele cortava o cabelo, a barba, não tinha, né, essa coisa, mas o pessoal traz, né, essa confusão, né, porque os nazireus não podiam, né, o voto deles, encostar qualquer tipo de lâmina, né, no cabelo, não podia beber nenhuma bebida forte, né, não era nem só o vinho, era tudo, né. Sansão era. É. Não era. Eu sei, mas não era. É. Por que ele instaurou isso? Então, Separação? era um voto que mostrava a dedicação deles ao Senhor. Então, ficava uma coisa visível, ó, aquele homem lá nunca cortou cabelo, nunca cortou a barba, não toca em nada, né, de nenhuma bebida. Então, era uma determinação, né, que mostrava a dedicação deles ao Senhor, né. Então, com Sansão, não era só o problema de cortar o cabelo, mesmo se ele tomasse vinho, já quebraria esse voto, né, então mostrava. E aí, nesse caso aqui, olha número 6, o 3 e o 5, fala um pouco desse nazireado, né? Deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. 5. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Então, assim, aquilo que a Carlinha estava falando, né? Ele perderia a força, né, de Sansão, tanto cortando o cabelo como tomando vinho, né? Qualquer coisa que ele fizesse, porque a força não estava no cabelo, a força era na dedicação dele ao Senhor, né? E aí ele perderia isso, né? Mas Jesus, né, como a TT falou, bebia vinho, podia cortar o cabelo, ele não era nazireu, que as pessoas fazem às vezes confusão de nazareno, né? Ele era. Pastor, tá incluído aí o casamento também ou não? Agora não me lembro. Não, No nazireu. não, Mas Sansão, então, ele escolheu até a pessoa fora. não, o celibato não fazia parte Não do fazia voto do parte, nazireu. né? Tá. É. Ah, Não faria, não. Aí nos versos de 22 a 27, de número 6, né, a gente vê a bênção sacerdotal, né, que essa é a maior bênção que Deus poderia dar. Né, vai muito além
de cura, de prosperidade, né? Essas coisas aí que as pessoas pensam que é bênção e nem sempre é, né? Às vezes é até maldição, né? Enfim, o evangelho da cura e da prosperidade não é e nunca foi a boa nova de Deus, né? Nem no novo, nem no velho, né? E aí Deus começa a abençoar o povo, e no verso 24, né, ele diz assim, O Senhor os abençoe e os guarde. então que assim, que nos abençoe e guarde o povo de pecar, né, que proteja o povo dos seus pecados, né? No 25, O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. então, quando a gente via lá com Moisés, né, então que a gente possa ver a face dele todos os dias, né, ó, resplandecer o seu rosto. Então que a gente ande com a face do Senhor. Por quê? Porque aí a gente vai ter a nossa consciência limpa, né? Imagina você, né, resplandecendo a face de Deus, como vai estar a sua consciência nas coisas que você está fazendo no seu dia a dia, você andando face a face, como Moisés fazia com Deus, né? E é isso que ele está abençoando o povo, né? No 26 fala assim, ó, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê paz, né? Então, vai muito além, né, de prosperidade, de cura, é misericórdia, né, que a gente leu, graça e paz. E se o povo de Deus entendesse realmente o que é isso, ia entender que não precisa de mais nada. Se eu andar na misericórdia de Deus, com graça e com paz, eu não preciso de mais nada. O problema é que eu não entendo essas coisas e fico procurando as outras, né? Porque isso aqui é suficiente. Isso é que ele abençoou, né? Tenha misericórdia e lhe dê paz, né? E essa bênção que a gente deveria andar nela, né? Em Efésios fala muito disso, né? Faz essa distinção do que é a verdadeira bênção do Senhor, né? Números 9, é legal a gente dar uma passadinha aqui para a gente ver como Deus conduzia o povo dele, né? Como ele conduz o povo. Vamos ler do Números 9, de 15 até o 21. 23. Vamos parar no 21 para a gente não estender muito, né? Mas podemos também continuar. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia. Punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Então, é interessante, né, Deus mostrar, né, no povo como o povo dele deveria andar, né? Então a gente leu no 19, né, se a nuvem se detinha muitos dias, né, não partiam, ficavam. Aí no 20, ó, se ficava poucos dias, partiam. Então, no 21, ó, a nuvem ficava desde manhã, desde a tarde até a manhã do dia seguinte, aí se erguia. Então, assim, não tinha um padrão. O povo tinha que andar conforme Deus ia mostrando. E havia crianças pequenas, com bebê, com aquele, né, toda aquele
um monte de coisa, né, que precisa, toda aquela dificuldade, os animais e tal. E, cara, de repente eu acabei de montar tudo, desmonta que nós vamos, né? Então, assim, é mostrar como que é ser guiado nesse mundo pelo Espírito Santo. O povo de Deus, além dele ser um povo, dever ser um povo, né, deveria ser um povo inconformado, né, que não pode ser conformado com o mundo, a gente tem que ter uma certeza no coração do não pertencimento a esse sistema. De tipo, não somos daqui. Então sabe, esse negócio, o povo de Deus tem que ter, isso é bom. Cara, isso não é meu lugar. Estou vendo esse mundo, mas não é isso. Né? Não querer essas coisas e, poxa, que belo mundo, que lindo, porque Paulo mesmo falou, e Demas, né, andava com Paulo, aí chegou uma hora e falou, por amar demais esse mundo, me largou e foi para Tessalônica. Então a gente precisa entender que o povo guiado por Deus, né, anda diferente nessa terra. A igreja de Cristo não pode seguir o fluxo do mundo. Ela é a contracultura mesmo. É que o problema é que a igreja fica buscando a aceitação do mundo. E não é a aceitação do mundo, ela recusa. O mundo crucificou nosso Senhor. Entendeu? O mundo não vai querer. Se você for honesto e começar a botar, né, a palavra sobre todas as coisas, você vai encontrar mais recusa do que aceitação. Eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês. Se tiver tudo muito bem com o tipo de evangelho que a gente está pregando, nós estamos pregando coisa errada. Deus é amor. Porque estamos pregando coisa errada. Porque assim, essa palavra, do mesmo jeito que ela traz, a mesma palavra que ela traz salvação, ela traz condenação. Não somos nós que trazemos, é a palavra. É como eu receber essa palavra. E a gente fica buscando ser aceito, cara, o ursinho carinhoso, gospel. Entendeu? Então, ele estava mostrando aqui como o povo de Deus deveria andar guiado pelo Espírito, né? Que a gente pode ser nascido do Espírito, batizado no Espírito e podemos ir além, guiado pelo Espírito. Que esse é como o povo deveria andar, entender essas coisas, né? O que é a palavra de Deus? O que é a vontade de Deus? O que Deus quer? O que Deus pensa disso? Eu estou fazendo uma coisa, mas o que Deus pensa sobre isso? Antes de eu fazer e falar, poxa, não era, né? Ser guiado mesmo. As decisões, que é o que ele está mostrando aqui. Às vezes o cara acabou, cheio de animal, criança pequena, acabou de montar a barraca. Vamos andar, desmonta tudo, vamos. Sabe? Vontade de Deus, eu vou sendo guiado por ele. O que ele está falando, ensinando aqui, mostrando para a gente. Né? Porque a palavra de Deus fala que quanto mais a gente for guiado pelo Espírito de Deus, mais nós seremos filhos maduros. Romanos 8,14 fala isso, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse caso é aquela palavra, a gente cansa de falar aqui dos maduros, né, dos ruios. Então, assim, a gente pode continuar sendo criança de Deus. Ok, você quer ser o bebezinho do Senhor, fica lá no colinho e ok. Mas o que ele espera é que você seja um filho maduro, porque aí você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Que nem a gente vê aqui no deserto, a nuvem guia. E não há reclamação. Poxa, mas eu queria ir para o outro lado. Não, mas se Deus está falando aqui, é aqui. Você não tem o espectro do que Deus está vendo. Você tem aquilo que está na sua frente, o que você tá, mas e o que Deus está vendo no todo? Às vezes você está achando que se você estivesse aqui ia ser muito melhor. Será que você sabe mais que Deus? Porque o povo podia falar, não, vou ficar aqui, acabei de desmontar, vou ficar mais aqui 10 dias no deserto. Entendeu? Então é isso que ele está mostrando, né? A Bíblia fala em Filipenses 2,14 para a gente fazer tudo
sem murmuração e sem discussão. Tudo. Então, o povo de Deus deveria andar desse jeito. Tudo que eu faço é sem murmurar. Porque a gente tem aquele filtro que eu sempre bato nessa tecla, né? Que se a gente ama o Senhor e busca andar conforme o seu propósito, até o mal que estão fazendo para nós vai cooperar para o quê? Então é assim que o povo de Deus anda. Não é a circunstância que afeta, né? A gente vê de outra perspectiva, né? Porque nós já estamos assentados com Cristo. A gente entende que andamos não por vista, né? Mas pela fé, guiados pelo Espírito. Se a gente costuma a fazer tudo debaixo de reclamação, debaixo de murmuração, a gente ainda não chegou em Canaã, a gente ainda está no deserto, igual o povo, sabe? A hora que a gente entender que nós já estamos em Canaã, a gente vai fazer diferente. Vai lidar diferente, porque a gente não vai ser conduzido pela circunstância. Né? Se a gente sabe que o Senhor é soberano e Ele permitiu, a gente vai tipo assim, o que eu vou aprender aqui, Senhor? O que o Senhor precisa trabalhar na minha vida para que eu esteja ainda mais parecido com o Senhor, mais parecida com o Senhor? Né? E aí a gente para. Então, um bom sinal para a gente saber se a gente está no deserto é a gente avaliar se a gente está murmurando muito, entendeu? Se a gente está reclamando muito ou não, porque aí, talvez a gente ainda não chegou, e Deus quer que a gente esteja lá. Quando a gente estiver nesse lugar, aí a gente vai mudar o nosso jeito de andar. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, do mesmo jeito lá, tudo sem murmuração, aqui já vai além, tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Aí a gente começa a andar dando ação de graças ao Senhor, reconhecendo a soberania dele, né? Queria ler um versículo em Números 9, o 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Então aqui você viu, ó, 1 dia, 2 dias, 1 mês ou mais tempo, não importava o quanto tempo ficasse parado. Se parasse 1 ano, então 1 ano lá. Porque Deus está aqui falando, é aqui que você vai ficar. Né? Então, não era o povo que podia prever essas coisas, era Deus que guiava. E está mostrando como é que deveria andar o povo dele nessa terra. Guiado pelo Espírito, né? Os nascidos, né, pelo Espírito devem buscar ser guiados pelo Espírito. E aí, Números 12, a gente vai ler. Eu espero que assim, como a gente não vai parar muito em tudo, né? Porque senão vai ficar muito exaustivo tudo, estou dando um sobrevoo, né? Que a ideia é mostrar os caminhos mesmo do povo de Deus até Jerusalém ou até a Babilônia. Números 10, 11, continuem lendo, né? Aqui no 12 vai ter essa rebelião de Miriam e de Arão contra Moisés, né? Eles ficaram enciumados porque eles eram mais velhos, entendeu? Tipo assim, eu sou mais importante, né? Estou aqui primeiro, tal, né? E Miriam, provavelmente pela Bíblia, ela devia ter uns 12 até 15 anos a mais do que Moisés, né? Só que o ponto é que Deus escolheu o irmão mais novo para ser o profeta dele para liderar o povo, né? E normalmente isso não é muito fácil quando acontece, quando Deus escolhe o mais novo, sabe, para liderar, assim, aquele, até nas igrejas, sabe? Estou 20 anos aqui, esse está 13, tá, né? Sempre tem essas coisas aqui, né? E Miriam e Arão não podiam encontrar falha em Moisés, porque ele era muito humilde, cara.
Ele era ele liderava milhões e era um exemplo de humildade. E, então não tinha muito o que falar dele. Números 12, 3. Vamos ler? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então, olha o que a Bíblia fala de Moisés, né? Mais do que qualquer outro sobre a terra, né? É interessante aqui esse verso, que tem algumas versões, se alguém está com aquela VFL, que esse verso está entre aspas, né? Porque, assim, tem muitos teólogos que dizem que quem escreveu esse versículo foi Josué. Então, tem algumas versões, se você tiver com a VFL, você vai ver que vai estar entre aspas, né? Que é assim, né? Tipo, eu dando meu atestado de idoneidade, né? Eu escrevendo que eu sou... Então, por isso é que, assim, alguns falam, né? Isso não vai mudar nada, que a palavra é inspirada de qualquer maneira, né? Mas tem alguns que falam isso, né? Mas, de qualquer maneira, diz aqui, mais manso do que qualquer outro sobre a terra, né? Um líder de milhões, né? E a única falta, né, que eles podiam achar nele foi porque ele se casou com uma mulher que não era judia, que ela era gentília, né? E foi aí que eles pegaram, né? Vamos ler aqui o verso. Você lembra? Números 12, 1. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher etíope. Eles disseram: tem falado o Senhor só por meio de Moisés? Será que ele também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu o que disseram. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim que o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então aqui, né, o Senhor chamou, né, eles, e chamou aqui e falou, ó, com Moisés não é assim não. Eu falo com ele aqui, ó, face a face. Não é por enigmas, porque ele vê a forma do Senhor, né? Então, o que é melhor? Falar com Deus, né, face a face, acordado, andar guiado pelo Espírito, ou quando a gente dorme, ter algum sonho, alguma visão, né? Então, o texto mostra, né, que é superior Deus falar face a face, direto, né, em nosso coração e ser guiado pelo Espírito. Que assim, o meio religioso gosta de espiritualizar tudo, né? É o sonho, é a visão, é não sei o quê, né? Mas, enfim, no 9, ele diz assim, Não tem aqui. e a ira do Senhor Deu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem, no 10, se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Né? Então, assim, aí a ira, né, do Senhor se acendeu, porque estavam se rebelando, era o Senhor guiando o povo e eles, né, com orgulho, querendo. Mas como Moisés era um homem que vivia na antiga, mas já tinha o coração na nova, né? Olha a reação dele, que ele podia falar, tá vendo? Tocou no ungido do Senhor, né? Blá, blá, blá. Olha o coração de Moisés, no 13. No 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Então, quem estava armando, né, contra ele, falando, não sei o quê, aconteceu algo com ela, a primeira coisa que ele foi clamar a Deus. Senhor, cura ela. Né? Então, essas coisas vão além do tempo, né? Porque hoje a gente vê
pessoa no padrão da antiga, né, vivendo na nova. Tipo, acontece alguma coisa, Deus, pesa a mão. E aqui é o contrário, né? Era contra ele, e ele vai lá, Senhor, eu peço que cure ela, né? E elas têm, né, essas pessoas, o perdão dos pecados, mas não tem a vitória, continuam uma vida de pecados, assim, né? E é o padrão da antiga, porque na antiga eles não podiam vencer, e aí eles se submetem no mesmo padrão, sabe? Mas hoje, é claro, lá o primeiro capítulo de Mateus vai salvar o povo do pecado. O povo de Deus não precisa viver em pecado. Eu não quero dizer na igreja, nós já passamos disso, que nós não cairemos e que nós não pecaremos. Não é isso. Mas para a gente é um acidente. Eu me arrependo e já volto. Não é um estilo de vida como era para eles. Eu posso viver assim, porque se eu achar que eu não posso, eu não creio na palavra de Deus. Que falar que ele veio nos salvar. Nós podemos. O povo de Deus é que botam tanta coisa como evangelho que eles esquecem as principais. Você fica botando uma psicologia, várias coisas que você não pode, sabe, assim, vendendo cura, onde o que deveria estar sendo pregado era arrependimento. E sair daquele estilo de vida, porque você pode, porque Deus nos deu através do seu Espírito, né? Ela dará um filho, né? Ele se chamará Emanuel, porque ele vai salvar o povo do pecado, né? E aí, o Senhor respondeu a Moisés no verso 14. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Então, tudo bem, curou, falou, ó, vai ter uma consequência, mas volta aqui, você vai ser curado, né? E ela acabou aprendendo a lição, né? Mas outros do povo ainda não aprenderam, né? Aí o capítulo 13 fala da terra prometida, né? Deus tinha mandado o povo possuir a terra. Falou, vocês vão lá e vocês vão possuir a terra que eu dei, Deus falou, né? E aí eles enviaram os 12 espias, e dos 12, quantos voltaram com relatório negativo? Negativo. Bem, todo mundo ouviu que a terra era prometida, é de vocês. Aí você mandou os 12 chefes lá, os príncipes, né? Todo mundo ouviu, todo mundo sabia. Voltou 10. Não vai dar para entrar, tem gigante. Deus errou aqui. Não é o que falaram, mas é o coração deles. Eles não criam naquilo. Porque se eu estou vendo negócio, Deus falou, é sua, e você vai lá, não é? Né? E eles voltaram com relatório negativo. Só Josué e Caleb é que disseram que eles poderiam conquistar, mesmo com gigantes, porque a promessa era do Senhor. E aqui a gente está falando de 600 mil homens, né? Nós estamos falando dos homens que era parte de guerra e tal. A maioria, a totalidade praticamente das pessoas, desses 600 mil, ouviu a quem? Os 10 ou 2? 10. Né? O que a gente aprende aqui, igreja? O perigo de ouvir a maioria. Porque na grande maioria das vezes, a opinião da maioria vai estar errada. Vai estar errada. O caminho é estreito, a palavra diz, e fala que poucos encontram. Está escrito lá. A maioria, o que acontece? Não encontra. A maioria. Então, o caminho largo da destruição é onde a maioria vai. E aí a gente quer buscar a maioria, né? E quando a gente segue a maioria, a gente vai estar indo para o caminho errado. É o que o Senhor mostra para quem. No cristianismo, né, a maioria está sempre errada. Pode ler a palavra. Estou falando de cristianismo, tá? Não confunde com eleição, política, democracia, não é isso. Estou falando aqui. Você não pensa que é a maior igreja que é a mais espiritual,
Entendeu? 10 contra 2. Aí a pergunta aqui, de que lado a gente ficaria? 10 príncipes estão falando que não dá. Né? 10 contra 2. Só que Deus estava com quem? Com os dois, Josué e Caleb. Entenderam? É desse jeito. Se for uma pessoa com Deus, esse tem que ser o nosso lado. Quem falou de maioria? Pode ser um, tá com Deus? É aqui que eu tô. Né? É o que ele está ensinando. Né? Lembra de Moisés? Deus estava com ele quando ele desceu, né? Só quem ficou com ele foram os levitas. Mas ninguém. Né? E nesse caso de Josué e Caleb, nem os levitas reconheceram que Deus estava com eles. Todos foram com os outros 10. São lições que a palavra nos dá, né? Então, como que a gente identifica, né, homens de Deus que estão falando, né, que Deus está com eles? Pela fé. Homens, né? Quando eu falo homens, todo mundo sabe que, né, não vamos entrar no todes aqui, né? Homens e mulheres, obviamente, né? Eles falam a língua da fé. Não é o que o mundo está vendo, o que as coisas estão vendo, é o que Deus está vendo. Né? Então é a certeza. Por quê? Porque é Deus que está falando. Né? E aí eles disseram, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então, para hoje, né, para nós hoje, voltando ao pecado, é tipo assim, a gente pode vencer o pecado, a gente pode vencer qualquer que seja o tipo, luxúria, não importa. A ira, a inveja, a gente pode vencer, porque a maioria vai dizer, não, você vai poder controlar. Tem ferramentas, sabe? A psicologia fala isso e tal, e vai relativizando a palavra. Aí eu nunca creio que eu posso vencer mesmo. Mas Deus falou. E aí eu vou no que o homem fala, não no que Deus falou. É engraçado. É legal pensar no que você está falando, que quando a gente vê um cumprimento literal dessa promessa que é Davi, né, derrotando Golias, a gente tem ali as miríades, né, de pessoas ali com medo, não indo, e ele acredita no Deus. É como se fosse o cumprimento fático disso aí, assim, é muito legal, né? Todo aquele povo, Ju, lia o mesmo livro. Legal, né? Deuteronômio, e é bem claro, ele fala assim, eu irei na sua frente, Deus falando, como fogo consumidor, destruindo um gigante. Então Davi não estava preocupado que era ele. Falou, cara, eu estou lendo, esses caras que não entenderam o texto, né? Mas Deus escreveu aqui. Então o que esse gigante está falando? Né? Não é? E era um contra a rapa. Ninguém, né? Todos lá. Por quê? Estavam confiando o quê? Na armadura de Saul. Né? Que não encaixava em Davi. Não era o homem. É Deus. Pega aqui, pedrinha aqui. Ó. Né? Enfim, a maioria, né, fica andando nisso, né? Confia mais nas coisas do homem, psicologia, né? Crê mais na palavra do homem no que Deus diz. Né? Por isso que a palavra de Deus fala que ele esconde essas coisas dos espertos e dos inteligentes. Né? Se você confiar na sua inteligência e na sua esperteza, sabe o que vai acontecer você estudando a palavra? Você vai desviar. Você vai desviar. Porque a palavra de Deus é revelada por ele, para aquele que vem como criança. Se você for na sua esperteza, é certo que você vai desviar. Você vê grandes homens assim, né, de literatura e de tal, desviados aí, né, líderes religiosos, porque estavam confiando, né, na inteligência, na capacidade, né? E a gente precisa depender em todas as coisas do Espírito, inclusive na leitura da Bíblia. Quando a gente vai para ela, pai, o que o senhor quer falar aqui comigo? Não é o que eu quero aprender para o seu... O que o senhor quer falar com a gente aqui, né? Por isso que ele escolheu o pecador, ele não pegou nenhum escriba, nenhum doutor da lei. Né? A exceção foi Paulo, né? E a gente aprende aqui que eles
voltando ao texto, que eles perderam a terra prometida. Para a gente encerrar, eu queria ler o verso 22 e 23. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então, você vê aqui como Deus, ele é bondoso, longânimo, paciente. Quantas vezes eles colocaram Deus à prova? Pensa que é uma vez, 10 vezes. Eu vou depois passar os textos para vocês. Êxodo 14, 11, Êxodo 15, 24, Êxodo 16, 2 e 3, Êxodo 16, 20, 16, 27, 28, Êxodo 17, que colocaram Deus à prova 10 vezes, Ju, não foi uma. Falharam com Deus 10, para depois ele tomar, e vocês não vão entrar. Não foi assim, pisou na bola, agora tá fora. 10 vezes Deus falou aqui, ó, cara, chega. Chega, cara, eu sou longânimo, eu sou paciente, mas não foi uma vez, 10. Né? E aí tem todos os textos, ó, nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi aos pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram vai ver. Em Números 16, a gente vê a rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? A gente vê na Bíblia, né, bacana, gente que foi viva para o céu, né? A gente vê, aqui a gente vai ver o contrário. Números 16, 31 e 32... E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Tá, isso aqui está em Números 16, 31, né? Que está falando assim, né? Que todos os que eram partidários de Corá, né? Mas se a gente for no início, em 16:1, a gente vai perceber um negócio interessante. Lê o verso 1 de Números Corá, 16. filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On. Vocês perceberam que aqui não está só Corá, Datã e Abirão? Tem o On também. No início eram 4, tá? Que estavam nessa rebelião, né? E aí no verso 4... Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele esconder, Escolher. esse ele fará chegar a si. Então, naquela noite, On teve bom senso e se arrependeu. Né? Ele não foi. Só os outros 3 foram eliminados. No início estava lá On, entendeu? E na hora ele, opa, peraí. Deus está falando. 250. E olha só, aí para o 23, que ali indo um pouco mais para frente, o Senhor fala para Moisés assim, ó, fale a toda essa congregação, no 24, afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão, né? Falou, ó, fica longe daí que o negócio vai, né? A batata vai assar. Ion salvou a vida dele quando não se juntou. Ele percebeu, peraí, Deus está nesse negócio aqui, né? E aí não se juntou essa rebelião, né? E aí tem outra coisa que foi mencionada em Números 16, que não foi,
mas que é mencionado, Carlinha, em Números 26, 11. Mas os filhos de Coré não morreram. Esse aí, é 1 ou é 11? 11, então é o 11. Tá vendo aqui? Além de On, os filhos de Corá também não morreram. Como que eles não morreram se eles estavam do lado de fora da tenda com seu pai? Porque quando Deus disse, afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, assim, no 45 do segundo, eles, se afastaram do pai. Deixaram o pai, né? E aí esses filhos, né, escolheram ficar do lado de Deus, mesmo contra a família. E aí a Ju acabou de falar, vários salmos são escritos pelos filhos de Corá, né? Salmo 42 a 49, é tudo por eles. O 46, eu até coloquei aqui, só para a gente ver o coração desses filhos, né? Diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Então, só para deixar claro que era dos filhos de Corá, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, olha o coração desses, né, dos filhos de Corá, né? E é interessante, no verso 84, no Salmo 84, no verso 10, que fala assim, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade do meu pai Corá. Entendeu? Quando a gente conhece a história, né, os salmos ficam muito mais significativos. Ele fala ali que a terra se dissolve, que ele Já viu, cara, né? E aquele cara, eu prefiro estar, né, um dia, né, à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Ele falou, cara, eu sei que eu larguei a perversidade, deixei meu pai. Também, né? Tudo, eles escreveram muitos salmos, né? E quando a gente conhece a história, o significado deles parece que, né? Pum, bem assim, né? Então, quando a rebelião acabou, Deus disse a Moisés que iria provar o povo que estava com ele, né? E aí ele começa aquela história do cajado que vai ficar permitindo o Senhor para a próxima semana, né? Dos bordões, que ele fala para trazer os bordões, né? Ele fala, não, eu vou provar que eu tô contigo, né? Manda todo mundo trazer aí. Isso aí a gente vê, a partir de Números 17, a gente entra na próxima aula. Aí a gente vai ver o que Deus quer ensinar, né, sobre isso. Amém?